Iniciamos mais uma aula referente a gerenciamento de processos. Aqui o professor Duarte e a aula de hoje refere-se à análise de processos. Nosso modelo de análise hoje é um exemplo baseado na representação por descrição, conforme podemos ver aqui, né? E nos valendo muito de ilustração para clarear o fluxo de trabalho em cada fase que é desenvolvido o nosso processo. Então nós temos uma simbologia aqui, onde ele dá o start do nosso trabalho, é o início, e para iniciar esse procedimento de auditoria, que é o nosso objeto hoje de estudo, nós precisamos acessar os softwares utilizados, o procedimento operacional padrão de auditoria, de calibração, de PACIM, que é o nosso exemplo, de administrativo, de suporte técnico, os últimos relatórios de análise crítica, que é importante nós termos acesso, os relatórios de não conformidade já emitidos, né, e planos de ação já também emitidos. Nós precisamos de toda essa documentação para que se inicie o trabalho de auditoria. Próximo passo é que nós chamamos de abertura dos trabalhos. Para realizar a abertura do trabalho, nós temos que ter em mão quais são as regras relacionadas aos procedimentos de auditoria. De posse dessa documentação, nós realizamos a abertura dos trabalhos. Feito isso, então, nós registramos, é necessário ter um registro dos comunicados feitos formalmente no início da nossa auditoria. Uma vez feito gerado esses registros são arquivados ou na forma física, ou na forma eletrônica, ou então nas duas formas. Depende de qual é que é os procedimentos operacionais de registro de dados e informações da empresa. Então é importante termos isso aqui, né? Ou no sistema eletrônico, ou físico, ou nos dois, então. Então por isso que tem essa relação aqui. Próxima atividade é a assinatura da lista de presença na abertura dos trabalhos. É um documento importante porque tem um documento chamado lista de presença do início dos trabalhos de desenvolvimento da auditoria. E essa assinatura vai gerar um registro da presença do grupo de trabalho que iniciou as atividades. E isto aqui também gerará ou um arquivo eletrônico, ou um arquivo físico, ou então das duas formas. Feito esse trabalho inicial e essa documentação do pessoal que iniciou os trabalhos da auditoria, é realizado então o próximo passo, é a visita, né? In loco, isso aqui é importante, os auditores têm que ir nas instalações e na administração, é nos dois, tem um mais aqui somando, né, deixando bem claro. Tenho que visitar as instalações administrativas e tenho que visitar as instalações físicas da unidade que está sendo auditada, né? Então tenho que fazer as duas coisas, é importante ter bem claro aquele mais ali. Uma vez feito essa atividade, podemos então iniciar o trabalho de auditoria nas atividades operacionais, verificando então como que é feito o recebimento do instrumento de medição, né? Para isso temos que verificar a folha de protocolo do recebimento. Então pegamos a folha de protocolo de recebimento, que pode ser física ou pode ser eletrônica, né? E após essa análise vai haver um transporte desse setor para as atividades subsequentes do procedimento. Então haverá um transporte até o laboratório de calibração. Este recebimento e esse transporte, vamos destacar aqui,
e esse transporte precisam sofrer uma avaliação. Feita a avaliação, haverá um registro, né? O registro é na folha de registro das evidências constatada pela equipe de auditores. Havendo essa folha de registro, haverá então, esses registros são anotados, né? E eles são, por sua vez, arquivados novamente, né? Ou de uma forma, ou então de outra, ou das duas formas. Então, esse é as nossas atividades iniciais propostas pela auditoria. E destacamos ainda que após isso tem um conector. Esse conector nos leva à próxima fase, né? Tá aqui esse conector, que é a avaliação de recursos humanos. Essa avaliação de recursos humanos, né, basicamente, vai verificar, né, treinamentos, né, experiências, dos recursos humanos envolvidos. Né? É isso que ele vai verificar naquela calibração lá. E isso acaba gerando registros da avaliação da competência e habilidades desses recursos humanos, que podemos ver aqui de uma forma resumida, vai gerar novamente essa situação, né? Ou registro eletrônico, ou registro físico, ou os dois, conforme for a política de gerenciamento de dados e informações da empresa, né? Então, para nós termos uma ideia disso aqui, nós precisamos saber das políticas e práticas adotadas na empresa para saber como é que é uma ou como é que é outra, né? Próximo passo, avaliação da estrutura, né? Documentos de registro de equipamento e instalações. Se nós pegarmos, estamos nos baseando, né, na norma 17025, né? Isto aqui vai do item 5.1 até o item 5.7, né? Possui 9 devs nessa estrutura e uma nota, né? Então, este aqui, a carga de trabalho para avaliar requisitos de estrutura. Vai gerar também, novamente, registros, né, da avaliação da estrutura. Temos documentos, temos como é que nos baseamos, né, vamos avaliar e gera registro da avaliação da estrutura. Então, é esse o trabalho que nós vamos fazer. Próxima é a avaliação dos recursos, né? Tem os documentos de registros desses recursos, né? Os recursos vai do 6.1 até 6.6, né? São 37 devs, certo? E 9 notas. Então é esse todo o trabalho que vamos fazer agora. Fica bastante trabalhoso fazer tudo isso, mas temos que fazer. Avaliando esses registros, vai ter registros, né, da avaliação desses recursos aí. Seguindo o trabalho, agora vem a questão da avaliação de requisitos de processo. Novamente, né, isso aqui vai da 17025, vai do 7.1 até o 7.10. Né? Nesse item tem validação de métodos, tem como é que é o processo de amostragem, como é que é o sistema de tratamento de reclamações e, por fim, diversos outros itens, né? Vamos só destacar essa situação aqui. Então, temos esses documentos que vai gerar registro do processo de avaliação, né? É isso que vai gerar essa situação toda aqui. Próxima atividade, então, é a avaliação dos requisitos do sistema de gestão. O que é esses itens? Da 17025, que é a norma ISO,
vai do 8.1 até o 8.9, que trata das auditorias dentro, pode ser da presencial, pode ser parcial, pode ser por completo, né? Tem as análise crítica, e outras atividades ainda mais, só um exemplo aqui, né? Se esses documentos relacionados a esses itens, né, temos que avaliar o sistema de gestão, vai gerar um registro desse sistema de avaliação. Agora temos que a questão da realização da calibração. Chegamos finalmente para calibrar, né? Temos um documento do procedimento operacional padrão de calibração, por exemplo, do paquímetro. Toda norma tem os seus objetivos, né? Tem os documentos pertinentes, a estrutura de um procedimento operacional padrão, tem as definições aplicáveis, tem as suas responsabilidades, tem o procedimento operacional propriamente dito e outros itens. Tudo isso aqui compõe, então, a estrutura do procedimento operacional padrão. Nós vamos acompanhar, então, a realização de uma calibração, vamos gerar registros avaliando a calibração do instrumento paquímetro. Próxima etapa, então, é a realização dos cálculos de incerteza de medição, né? Tem um procedimento específico para isso. Nós vamos observar como é que é feito os cálculos, vamos simular, vamos fazer comparações com cálculos realizados manual, cálculos realizados por softwares, tem que fazer essa comparação, e disto vai gerar registro da avaliação da incerteza, né? E ainda mais uma, tem que verificar a situação da imparcialidade e confidencialidade. Existem procedimentos específicos para isso, né? Onde busca como é que faz para ter ausência de conflitos, questões de interesse ou conflitos de interesse, né? Controle de dados, certo? Isto aqui tudo é o que vai gerar as informações para podermos avaliar isto. Feita essa avaliação, vai ter uma folha de registro da avaliação de imparcialidade e confidencialidade dentro da organização. É um rol de documentos e registros que serão, de um ponto de vista, avaliados e gerado informações que são, então, devidamente arquivadas dentro da corporação. Temos o conector 2 que vem para cá, então, e aqui nós temos a realização de reuniões técnicas dos auditores, em separado, né? E necessita de um conjunto de resultados da auditoria que vai ingressar na reunião, e dessa reunião técnica só dos auditores é gerado um registro de resultados dessa auditoria. Após feito isso, ocorre uma reunião técnica de fechamento, de consenso entre auditores e auditado. Para isso precisa então todo esse conjunto de registro de resultados da auditoria, que é esse documento aqui, vem para cá, podemos fazer uma relação aqui, vem para cá, e aí é gerada uma situação final de auditoria consensada entre auditores e auditado. Feito isso, parte-se então finalmente para a assinatura da lista de presença, né? Só que agora de quem participou da finalização desta reunião aqui, né? Vem para cá, é gerada essa lista, é assinado, uma vez assinado, então tem o registro, né? Um documento, aí tem o registro da lista de presença de encerramento da auditoria. E por fim, então, feito isso, é gerado um relatório final, né? Em função do quê? De um conjunto de documentos, vistos as saídas aqui, né? Então são as entradas e as saídas, um conjunto de documentos, listas, softwares
e registros. Né? E isto é realizado, então, confeccionado o relatório final, que é o objeto que termina, gerado para terminar o nosso trabalho. Esse também chega para cá, quem decide depois como que isso vai ser divulgado, né? Ou então, somos dois, né? É a própria empresa. Então aqui está um exemplo de procedimento, de registro de processo, levando em conta o sistema de descrição, utilizando uma simbologia agora diferente. Esse aqui é o do documento, geração do documento, esse aqui é a operação, o retângulo é uma operação agora, e esse aqui contém essa simbologia, um conjunto de documentos. Né? Então era esse o nosso trabalho. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal.